dia, Francisco. Bom dia, Pedro. Só nós dois. Tava tendo aula de quê? Química. E antes? Antes era geografia. A Fabiana? Sim. Tá vendo o que com ela? Fabiana, a gente tá vendo sobre a China. Olha que massa, hein? Eu acho que o relógio do Charles tá meio atrasado, porque a aula dele sempre acaba uns 2 minutos depois, só que já deu o horário, só que o relógio dele ainda não deu. Ah, o pessoal ainda tá na aula dele? Aham, tá terminando já, ele tá despedindo, só que... Entendi. Esperar então, né? O pessoal chegando. Oi, Arican. Oi, Linha. Velho, eu não sei se vocês viram. Uma série que ele lançou. E aí, Linha? Na HBO, Lovecraft Countries, de terror. Nossa, mas é muito massa. Você ficou sabendo, Arican? Bom dia, Francisco. Bom dia, Michelangelo. Muito massa, Arican. Só saiu o primeiro episódio até agora. Bom dia a todos, todas. Bom dia, João. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Esperar um pouquinho para a gente começar. Tudo bom, Ana Cecília? Ah, entendi, Erika. Tudo ótimo. Melhor agora com vocês. Sem falsidades, viu? Bom dia, Francisco. Oi, Camille. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Marielle. Tudo na paz? Sentindo falta do Adriel. Tudo ótimo. Antes da gente começar, uma perguntinha aqui. Vocês sabem de nomes de estudantes que saíram do SESI nesse momento? Assim, do terceiro 1, terceiro 2? Olha só. Vamos começar a aula. Obrigado pela presença de vocês. Assim, eu espero 5 minutinhos. Eu sei que vocês têm algumas coisas para fazer a transição de uma aula para outra e tal. Mas eu também, se eu for esperar demais, vocês acabam perdendo a aula. Eu não vou... Deixa eu só dar uma notícia para vocês. Assim, primeiro, eu achei um modelo de introdução de redação muito massa. Só que eu não vou colocar ele aqui hoje, porque hoje a gente só tem uma aula, mas amanhã sim. Eu vou tirar um pouquinho da aula de história amanhã, explico
ele seria como uma introdução coringa. Vai se encaixar em qualquer tema. Achei ele num texto que eu estava lendo, muito massa. Então, amanhã eu vou apresentar para vocês. Na aula de sociologia, não, né, Francisco? Não, porque a gente só tem uma aula de história. Mas antes, eu queria fazer uma proposta para vocês. Eu fiz a proposta para os outros terceiros, eles aceitaram e a aula foi boa. Se concentra que a gente vai começar a aula. E dentro dessa explicação é a minha proposta. Nós estamos estudando a Primeira Guerra Mundial. A gente já viu por que os países entraram na Primeira Guerra Mundial. E essa é a parte mais importante na minha visão. Depois a conclusão, mas a conclusão é mais rápida. E ela é mais descritiva. Quase não tem explicação. Só que dentro das causas, nós temos um império chamado Turco-Otomano. Inclusive, o Adriel vai perder essa aula, sendo que ele que perguntou. Mas, enfim. Por que o império... Deixa eu tomar água aqui, que minha voz saiu. Professor, sua voz é sempre horrível. Ah, obrigado. Por que o Império Turco-Otomano entrou na guerra? Eu vou explicar isso agora. Mas há 2 episódios que na apostila de vocês não fala e que é a proposta que eu queria falar para vocês. Durante o período da guerra, ocorreu um episódio chamado de genocídio armênio. E esse ano se completa 105 anos. Eu não ia falar dele, mas, caso vocês me permitam, eu falaria nessa aula. Além disso, eu também usaria essa aula para explicar a criação do Iraque, da Síria e da Jordânia. Espera aí, Francisco. Mas você não disse que vai dar uma aula de Oriente Médio? Uma aula ou 2 não seriam ou nunca será suficiente para explicar todo o Oriente Médio. E quando eu for explicar lá na frente, pensa comigo, e aí eu vou fazer a proposta. Se eu for explicar lá na frente, já passou o contexto onde esses países surgiram, porque muitos deles surgem aqui na Primeira Guerra Mundial. Então, qual que é a minha proposta? Eu acrescentaria mais uma aula de Primeira Guerra Mundial que termina amanhã, terminaria hoje. Mas para explicar 2 acontecimentos que não estão na apostila de vocês, o Adriel chegou, que massa. E que aí ajuda vocês a entender o genocídio armênio e a criação do Iraque, da Síria e da Jordânia. Vocês me permitem isso? Massa. É um tema bem delicado e pesado. E assim, ele chega a deixar a gente perplexo de como a gente não sabe disso. Eu vou compartilhar um mapa aqui com vocês, só para situar vocês. Professor, você já mostrou esse mapa? Sim. O que eu quero que você se concentre é no Império Otomano aqui embaixo. Ó. Pega esse império. Olha um pouquinho para o mapa. Decora isso aí. Aqui a gente tem a Bulgária, aqui a gente tem a conexão com a Rússia, e aqui para baixo nós temos o Oriente Médio. Espero que você esteja olhando. Império Otomano. Ok, vou passar algumas imagens aqui. Essas aqui não, porque eu já mostrei. Olha o mesmo mapa de outra forma. Essa região é o Império Turco-Otomano. Mas eu quero que vocês observem essa região em vermelho. Se você contar, são 6 territórios. Vou repetir. Essa região branca, que a gente discutiu mais há um pouquinho, naquele outro mapa, é o Império Otomano. Aliás, uma dica para vocês.
A melhor expressão é Império Turco-Otomano. Dentro do Turco-Otomano, do Império, essas 6 regiões, esses 6 territórios, pertenciam a um grupo étnico chamado armênios. Eu vou interromper e vou explicar para vocês e depois eu mostro o restante das imagens. Então vamos lá. Para quem entrou depois, um ótimo dia e deixa eu só situar vocês. Estávamos falando de Primeira Guerra, continuamos, só que dentro da Primeira Guerra Mundial eu vou explicar 2 acontecimentos. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou, os derrotados, como vocês já sabem, foi a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, que apoiou a Áustria e a Hungria. Só que o Império Turco-Otomano era um império que dominava o Oriente Médio. Na época, o Oriente Médio não tinha países. Isso aqui faz toda a diferença. Após a derrota do Império Turco-Otomano, que foi derrotado pelas potências que derrotaram a Alemanha e a Áustria-Hungria, ou seja, Inglaterra, França e Rússia, mas amanhã eu vou explicar que a Rússia sai da guerra, então olhe só. Professor, vai com calma que eu estou me concentrando. Sim, vocês sabem, mas eu vou explicar amanhã que os Estados Unidos entram na guerra em 1917. Mas depois da vitória, os Estados Unidos voltam, é óbvio, para a América do Norte e ficam lá. Isso eu vou explicar, porque depois eu vou explicar a crise de 1929. Então, quem sai como vitorioso é a Inglaterra e a França. Quando o Império Turco-Otomano perde, ele é retalhado, ele é dividido. É como se ele fosse uma riqueza que é dividido entre os vitoriosos. E quem, no caso, venceu? Inglaterra e França. Como já se sabia de que na região do Oriente Médio tinha muitos poços de petróleo, e a potência da época era a Inglaterra cresceu os olhos e fez questão de pegar as principais regiões. Houve uma reunião, essa reunião foi realizada em Londres, entre o presidente da França, chamado Georges Clemenceau, e o presidente, na verdade, primeiro-ministro da Inglaterra, chamado David Lloyd George. E eles colocaram um mapa do Império Turco-Otomano numa mesa, junto com o Oriente Médio, e com uma régua, eles foram dividindo, mais ou menos assim. Olha, essa parte é minha. A França foi e pegou a Síria. Olha que interessante para a gente entender a atual guerra na Síria e a saída dos imigrantes. Professor, é aula de geopolítica? Também, mas é aula de história. Então, você vai misturar aula de história, geografia e geopolítica. Massa, professor. Então, quem criou a Síria, nunca se esqueçam disso, foi a França, após a Primeira Guerra Mundial. Onde estão os problemas? Naquela região não vivia só um tipo de povo, viviam dezenas de tipos de tribos. E muitas dessas tribos eram inimigas umas das outras. A gente chama essas tribos de beduínos. Não precisa decorar essa expressão. Bedu o quê, professor? Beduínos. Eram pessoas que viviam nos desertos, fazendo comércios em camelos. A gente chama alguns, que são donos de muitas terras, de sultões. Ah, professor, eu estou lembrando do desenho e da animação do Aladim. O pai da Yasmin é um sultão. Mais ou menos aquilo, só que não tem aquela riqueza e tal. Ali a gente está falando de outra região e de muita riqueza. Mas imagine aquele comércio que tem ali próximo ao castelo. Mais ou menos isso, só para situar na sua cabecinha. Ok. Na região da Mesopotâmia, olha que massa essa aula. E eu vou mostrar o mapa para vocês agora. Do mesmo jeito, Isabela. Essa aula... Pois não, quem me chamou? Pois não, Camila. Por que que eles eram inimigos, essas tribos? Por qual motivo? Era comércio, terra, o quê que gerava essa disputa? Olha,
rapidinho, deixa eu só responder a pergunta da Isabela. Isabela, ocorreu da mesma forma. Essas perguntas, assim, só um pedido, fossem feitas abertas para todos. Por quê? Porque são perguntas muito boas. Porque eu vou dar uma dica. Para você entender essa pergunta, Isabela, e todo mundo, faz uma pesquisa sobre uma reunião chamada Conferência de Berlim. Ela ocorreu em 1884, 1805. Os principais países da Europa colocaram um mapa da África na mesa. Ela ocorreu em Berlim. Estava lá todos os principais líderes e eles dividiram. Reza a lenda que foi dividida com uma faca o mapa. Pensa numa reunião como essa. Os principais líderes, reis, rainhas, imperadores. E o cara metendo a faca na mesa falando, essa parte aqui é minha. Por quê? Porque tem marfim, tem petróleo, tem diamante. O rei da Bélgica, Leopoldo II, pegou o Congo inteiro. Por quê? Porque lá tinha as maiores minas de diamante. A Inglaterra pegou... Perfeito, Mauro, perfeito. O risca-faca dos burgueses. Só faltou o Brega Boys como fundo, e aí o bicho pegava mesmo. Muito massa essa imagem. Eu vou usar essa expressão e vou dizer que foi eu que pensei. Obrigado pela sua criatividade, acabei de roubá-la. Tranquilo, Isabela, faz essa pesquisa. Agora vamos para a pergunta da Camille, que é mais complexa. E qual que é a resposta? Eu não sei te dizer a razão de todos os conflitos. Seria impossível. Eu acho que no mundo todo só deve ter 3 especialistas em Oriente Médio que conseguiria dizer a causa de cada atrito entre cada tribo. Porque deve ter para mais de 1.000, se não 2.000 tribos naquela região. Eu vou generalizar. As principais causas são culturais, religiosas e territoriais. Então, um exemplo. Deixa eu só mostrar o mapa e eu explico isso. O mapa está pequeno. Toca no seu touchscreen aí e abre o mapa. Olha para a região do Iraque. Pega a capital do Iraque atualmente, Bagdá. Se você olhar, há um desenho dos rios que cortam esse mapa. Na região do Iraque, há 2 rios principais, o rio Eufrates e o rio Tigres. Essa região, vocês aprenderam lá no primeiro ano com a Fernanda, e também lá no ensino fundamental. E caso você seja de alguma igreja e tenha o hábito de ler a Bíblia, vai entender que lá em Êxodos, há uma região chamada Crescente Fértil, que é a região da Mesopotâmia, onde um povo vai ser o povo escolhido para ir para a Terra Sagrada. Esse povo eram os hebreus. Bom, um exemplo de causa de atritos, Camille. Imagine agricultores numa região desértica como é o Oriente Médio. Se vocês pensarem em alguns filmes que ocorrem no Oriente Médio, sei lá, Escorpião Rei, alguns filmes do Indiana Jones, você vai ver que lá é deserto. Pegar lá o sniper americano, deserto. Ou seja, quem dominar fontes de água já proíbe outros de dominar fontes de água. Já temos o motivo principal. Depois, no século XIX, com a segunda Revolução Industrial, quem domina regiões? Porque hoje em dia a gente vê os poços de petróleo. Também mostra essa guerra, João. Perfeito. Perfeito. O João deu uma dica aqui, a múmia. Quem domina hoje em dia os poços de petróleo, a gente olha as imagens, são pistões que ficam bombeando, extraindo do subsolo. Mas naquela época, os primeiros poços de petróleo eram em regiões que você chegava assim, e ele estava tendo uma erupção por causa de uma fissura no solo. Então era visível. Como é que ocorreu o primeiro?
Alguém pegou aquilo, ou houve um incêndio e viu que o fogo ali não cessava, porque ele é combustível. A pessoa passou um pouco daquele piche numa madeira, num pedaço de tecido e fez uma tocha. Então aquilo ali já era motivo de poder. Outros atritos, regiões de pastagem de camelos, de cabras, outras regiões, oásis. Nossa, quem domina um oásis, que é onde há uma fonte de água, e coqueiros, e tâmaras, e oliveiras, a gente está falando então de poder. Rodrigo Silva, esse cara, ele é jornalista, ele é professor, ele tem algum livro publicado? Eu não conheço esse cara. O que não quer dizer que, assim, vou olhar, vou anotar aqui. Nós temos 25 minutos. Dá para entender isso aqui? E depois vamos para o Império Turco-Otomano, que é a parte mais delicada da aula. Eu espero que todo mundo esteja entendendo o que eu quero dizer. E o que eu quero que vocês entendam. Hoje a gente olha para o Oriente Médio e ele parece um barril de pólvora. Vou usar outra imagem. Parece uma panela de pressão prestes a explodir. Professor, ele já explodiu? Sim. Ele volta e meia, ele explode. Se você quiser entender o Oriente Médio, você tem que entender duas coisas. Primeiro, o imperialismo e depois o final da Primeira Guerra Mundial. Ok. Vou dar uma olhada, Isabela. Obrigado pela dica. Ao entender o final da Primeira Guerra Mundial, você entende que os países não respeitaram as divisões, as separações, ou simplesmente tiveram o cuidado de perceber que na região do Oriente Médio já havia atritos. Então vamos pegar o Iraque. Por que que a Inglaterra escolheu a região do Iraque? Ou como ela chamava na época, Entre Rios, que se chama Mesopotâmia, ou Meso de entre e Potâmia de rios, Tigres e Eufrates, porque ali tinha as maiores jazidas de petróleo do Oriente Médio. Era o que se acreditava naquela época. Hoje em dia a gente sabe que em outras regiões tem tanto quanto. Por exemplo, Irã, Arábia Saudita e outros. Mas o Iraque ainda tem. Tanto é, olha tanto que é interessante a história, que a guerra do governo Bush contra o terror e o atentado ao World Trade Center, o primeiro ataque deles não foi contra o Afeganistão, onde eles diziam que estava Osama Bin Laden, mas sim contra o Iraque, que tinha um ditador que era o Saddam Hussein. Saddam Hussein nunca foi pró-Estados Unidos, ele sempre foi pró-Inglaterra e França. Então o governo de Bush, que queria dominar os postos de petróleo, precisava desestabilizar esse jogo político que havia, fazendo a balança pender para os interesses estadunidenses. E é por isso que a guerra ocorreu primeiro no Iraque. Aí eles desestruturaram o governo do Iraque, que até hoje é desestruturado, depois invadiram o Afeganistão. Agora, voltando, como é que era a composição no Iraque? Principalmente estamos falando de uma religião muçulmana. Só um comentário rápido. Eu espero que você esteja entendendo de por que eu estou falando de Oriente Médio e Iraque, sendo que eu estava falando de Primeira Guerra Mundial para você não ficar perdido. Eu não estou roubando sua aula de Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Você que entrou depois. É uma religião muçulmana. Então lá tínhamos 3 povos principais. Os árabes xiitas, isso aqui eu vou explicar quando eu for dar aula de Oriente Médio, porque os xiitas acreditam no Alcorão, aos árabes sunitas, esses caras acreditam na Sutra. Então os xiitas
acreditam que o líder espiritual é Maomé. Os sunitas acreditam que são os sultões. E tem os curdos. Não esqueçam desse nome. A composição aqui é mais ou menos 40%, 40% e 20%. Eu diria que os curdos é menos de 20% e que há outras minorias. Há uma questão aqui de predominância de religião. Eu só quero que fique na mente de vocês isso aqui para eu passar para o genocídio armênio. Alguma dúvida nessa explicação? Qualquer dúvida que for surgindo, guarde-as para a aula de Oriente Médio. Eu precisava adiantar. Outra região que foi dividida foi a região próxima ao Rio Jordão, que se chama Jordânia. Quem dominou essa região? A Inglaterra. Porque dominar essa região era o primeiro passo rumo a Jerusalém. Jerusalém é a cidade sagrada para as 3 religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Lembrando que o islamismo ainda tem Meca como a cidade sagrada, mas há locais onde os muçulmanos dizem que Maomé passou, se alimentou em Jerusalém. Então, eles também querem ter acesso a Jerusalém, assim como os cristãos. Hoje em dia, é restrito o acesso de muçulmanos a Jerusalém. E esse, para encerrar esse assunto, é um dos principais atritos entre palestinos e israelenses na região da faixa de Gaza, no Oriente Médio, próximo a Israel. Professor, que tema massa! Sim, só que isso já é para outra aula, porque isso aqui vai surgir após a Segunda Guerra Mundial, porque quando Hitler matar 6 milhões de judeus, eu coloco como fosse o Hitler, mas foi a Alemanha, os judeus vão lutar pela criação do seu Estado. E o Estado é criado em 1948, ou seja, após a Segunda Guerra. Então, quando eu terminar isso, eu explico isso. Agora vamos para o conceito, para a expressão genocídio armênio. Se concentra nisso, porque é muito triste. O genocídio é uma expressão que foi criada em 1948. Por quem? Pela ONU. Vocês podem anotar isso. Não existia o termo genocídio. Ele foi criado após o que aconteceu com os judeus. Acabei de falar que morreram em torno de 6 milhões, fora ciganos, comunistas, aleijados, lésbicas, gays. Professor, essas expressões não usam hoje, mas naquela época, situando vocês, eram as expressões que se usavam. Então, os judeus mataram tudo que eles achavam que era diferente dos arianos. Após isso, para os historiadores dizerem o que aconteceu, foi criada a expressão genocídio. Os judeus criaram outra expressão, que é a Shoah. Eu acho que é assim que escreve, mas eu acho que está errado. Traduzindo, Shoah é holocausto. Tenho certeza que alguém vai me corrigir daqui a pouco. Ainda bem. Bom, o que foi o genocídio armênio? Genocídio, como vocês sabem, é o extermínio, vou escrever essa outra expressão, extermínio de minorias ou grupos étnicos, religiosos, de raça, ou grupos nacionais. Tem um plural aí, viu? Shoah, professor. Obrigado, velho. Os caras corrigiram aí. É com um H. Foi próximo.
Bom, mas estou errado, tá? Beleza. Cala a boca, professor, explica. Beleza. Dentro do Império Turco-Otomano, havia um grupo de minorias chamados armênios. Se concentra que a aula vai acabar em alto nível. Professor, explica de novo. Ok. Dentro do Império Turco-Otomano, e lembrando, os turcos são muçulmanos. Tudo bem que há turcos que são cristãos, há turcos que são judeus, mas não é comum. E principalmente naquele momento, os turcos eram, em sua maioria, que viviam no Império Turco-Otomano, muçulmanos. Então, havia uma questão de intolerância, porque os armênios eram cristãos. Mas os armênios eram um povo feito principalmente de agricultores e pequenos comerciantes. E eles ficavam na região leste. E eles lutavam pela sua liberdade de crença. Aí começa a Primeira Guerra Mundial. Como os armênios queriam a independência daquelas 6 regiões que eu acabei de mostrar para vocês, eles vão acabar se aliando a quem? Aos russos. O governo turco-otomano, que já sonhava com a morte dos armênios, vai usar como justificativa essa traição para iniciar um processo pensado que criou uma lógica, uma engenharia para matar todos os armênios. Olha que triste isso. Milhares de armênios fugiram da região e se espalharam para o mundo todo. Isso ficou conhecido como a diáspora armênia. Aqueles que pegaram em armas e resistiram, sofreram mortes em campos de concentração e de extermínio. Olha que loucura. Professor, isso é verdade? Sim, esse ano se completou no dia 24 de abril, 105 anos. Ah, então ocorreu em que ano, professor? Se você calcular, 1915. Mas cadê o fim da guerra, professor? Não, eu estou falando do genocídio armênio, porque a apostila de vocês não fala disso e eu não poderia deixar passar. Então eu precisava de uma aula. Pedi e essa aula vocês me permitiram. Como é que ocorriam as mortes? Como o governo turco-otomano não queria sujar as mãos, porque havia organismos mundiais que poderiam comprovar, eles usaram algumas estratégias. Quais as principais? Sabem quantos armênios morreram nesse genocídio? Os historiadores mais conservadores dizem 800 mil. O número mais aceito, 1 milhão e 500 mil. Entre crianças, mulheres e idosos. Há um deserto, eu tenho que copiar aqui o nome. O deserto de Der el-Zor. É um deserto muito grande. Próxima região entre o Império Turco-Otomano e a Rússia. O governo do Império Turco-Otomano colocou milhares de pessoas para marcharem nesse deserto, dizendo que estavam conduzindo-os para uma região onde eles teriam liberdade. Qual que era a intenção? Com que a maioria morresse, porque eles não forneciam água, não forneciam alimento e foram morrendo nos caminhos. Eu tenho assim, vocês encontram as imagens para dizer qual o argumento ao final da história. Olha, não fomos nós que os mataram, eles que morreram. Outros episódios colocavam os homens para cavar grandes covas, onde a própria profundidade das covas desmoronava e matava os caras. Professor, e se não submetesse? O cara era metralhado, morria enforcado, de tal forma que o governo conseguiu fazer uma limpeza étnica nessa região. Hoje em dia,
Não são todos os países do mundo que reconhecem o genocídio armênio. Olha que interessante. O governo brasileiro, olha aí eu entrando na política, e não é só o governo do Jair Messias Bolsonaro, o governo do Temer, do Michel Temer, o governo da Dilma Rousseff, o governo do Lula, que todo mundo chama governos de esquerda, o governo anterior do Fernando Henrique Cardoso, que todo mundo chama de direita, o governo anterior do Itamar Franco, antes do impeachment do Collor, antes José Sarney, ditadura militar, João Goulart, Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek, e volta até Venceslau Braz, que foi o presidente brasileiro que mandou tropas para a Primeira Guerra Mundial. De lá até hoje, nenhum presidente brasileiro, seja de direita, seja de esquerda, seja conservador, seja progressista, reconheceu diplomaticamente o genocídio armênio, ou usou a expressão em documentos oficiais, genocídio. Por quê, professor? Que medo é esse? Porque a Turquia, que é atualmente o Império Turco-Otomano, é um grande parceiro comercial do Brasil. Importa muita carne, principalmente frangos, suínos menos, né? Porque são muçulmanos, mais frangos. Muitos grãos, muito minério. Então os governos ficam num terreno como se fosse cascas de ovos, com a maior cuidado. No Brasil, que nós temos aí os estados, pela federação, os estados têm liberdade de reconhecer. Olha que curioso. Quais estados já reconheceram o genocídio? Fortaleza, eu não sei quando. Paraná, eu não sei quando. E São Paulo. Se a gente pegar os países do Mercosul ou da América Latina, a Argentina já reconheceu, o Chile já reconheceu, o Uruguai já reconheceu, a Venezuela já reconheceu, a Bolívia, Paraguai ainda não. Se a gente pegar os estados dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos nunca reconheceu, nem o Barack Obama, professor, nem o Barack Obama. Mas como os estados têm liberdade, dos 50 estados, 43 já reconheceram. A França já reconheceu, a Inglaterra. O último país europeu a reconhecer foi a Alemanha. Olha que discussão interessante. E por que a Alemanha foi o último? Quem reconheceu oficialmente foi a Angela Merkel, que é a primeira-ministra. Isso tem uns 5, 6 anos. Mais ou menos isso. Porque a Alemanha também fez um genocídio e, qual que é o detalhe? Durante o genocídio armênio, a Alemanha era uma aliada do Império Turco-Otomano e ela mandou comandantes para organizar o processo. Espera aí, professor, deixa eu organizar minhas ideias aqui na cabecinha. O Holocausto da Alemanha vai começar quando? Ele começa, olha só se você estiver pensando isso, em 1933. O auge dele em campos de concentração chamado Birkenau e Auschwitz em 1939 e 1941. Professor, então eu posso levantar uma hipótese de que a Alemanha aprendeu técnicas de extermínio em campos de concentração no genocídio armênio? Pode. No entanto, a hipótese mais aceita é de que a Alemanha aprendeu as técnicas de extermínio na África, no imperialismo. Mas nunca é ruim aperfeiçoar técnicas de morte. E quando surgiu a oportunidade, a Alemanha estava lá. Então, volta. Por que a Alemanha teve tanto cuidado em reconhecer? Porque uma vez que ela reconhece isso, ela vai ter que reconhecer abertamente de que ela apoiou. Por que a Turquia não reconhece? Por 3 fatores. E aqui é para encerrar a aula. Se ela reconhecer, e os governos todos reconhecerem, primeiro vai ser necessário fazer o pagamento de uma indenização. Estamos falando de uma indenização da ordem de milhões, bilhões. Isso pode quebrar um governo. Outra coisa, vai ter que ceder 1/3 do território turco para os armênios, que ainda vivem nessa região.
Isso significa perda de territórios para a produção agrícola, para, sei lá, povos, sei lá, não sei o que tem nessas regiões. Podemos pensar em petróleo, riquezas minerais, florestas, estruturas físicas, portos, aeroportos, indústrias, parques industriais, né? Faculdades, símbolos culturais, riquezas naturais como desfiladeiros, questões de turismo. Então, eu não sei. E seria uma humilhação histórica eles reconhecerem. Então, o genocídio armênio continua sendo um episódio mal resolvido na história após a Primeira Guerra Mundial. Vou mostrar algumas imagens aqui para encerrar essa aula. Aqui nós temos, fica parecendo muito que são judeus, né? Essa foto é de 1915, de crianças armênias sendo levadas para campos de concentração. Aqui fica parecendo uma foto de campo de concentração, né? Os comboios levando judeus, mas são armênios. Se você olhar aqui, há uma meia-lua e uma estrelinha, que é o símbolo da bandeira da Turquia. São armênios. Aqui a gente tem um memorial em honra dedicado às vítimas do genocídio. Está numa região chamada Erevan, na Armênia. Tranquilos? Curtiram a aula? Vocês estão aí? Então, bora, que era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição por 2 minutinhos. Pois é, Isabela. Ah, João, vai demorar um pouquinho, mas ela vai acontecer. Obrigado pela presença de vocês, viu? Um ótimo dia, até amanhã. Amanhã nós temos 2 aulas. Aula de Sociologia. Ontem rolou uns debates muito massa. Eu acho que não vai ser diferente com vocês. Obrigado eu, João. Obrigado eu. Falou, Francisco. Tenha um bom dia. Falou, Michelangelo. Um abraço, meu caro. Até amanhã, Bárbara. Falou, Coutinho. Tchau, Mauro. Até amanhã, viu? Obrigado eu. Tchau, Yasmin. Some não, Falou, hein? Francisco. Falou, Adriel. Esse cachorro aí é selvagem, hein? Aí você quer pincher. Pensa num cachorro brabo. Ah, meu Deus do céu. Qual o número dele? Um é 2 e a outra parece 2, mas dá mais pra 1. Entendi. Ixi, são selvagens mesmo, são sanguinários. Só late esses cachorros, meu Deus do céu. Caçadores de ratos. A gente tinha um casalzinho aqui em casa, assim, muitos anos atrás. Nossa, são terríveis. Agora eu tenho um aqui, o Chico. Ele é muito massa O também. Chico. Meus cachorros tudo tem nome de gente, assim. Tchau, tchau, gente. Abraço. Falou, Adriano. Falou, Francisco. Falou.